Olá, sejam todos bem-vindos à aula de Musicografia Braille do Festival Internacional de Música Instrumental Manos Vitor Barbosa, a sua segunda edição, tá? Eu sou o Jonathan Souza, professor de Musicografia Braille, sou um homem de pele clara, tá? Estou usando uma camisa polo vermelha, estou aqui com um apoio de computador, onde tem impressora Braille, um notebook, sempre sobre a mesa, tá? E hoje eu vou apresentar para vocês algumas ferramentas, possibilidades e um pouquinho da história da Musicografia Braille. Tá bom? Aqui na apresentação a gente tem o título do festival, Festival Internacional de Música Instrumental Manos Vitor Barbosa, segunda edição, e um pouquinho da aula de Musicografia Braille, tá? Durante as aulas eu vou tentar ser o máximo descritivo possível para que vocês possam perceber o que está sendo passado na tela e o que está acontecendo aqui sobre a mesa, tá? A maioria das coisas vão estar acontecendo na tela do computador, tá bom? Então, a gente vai ter como conteúdo, nosso curso vai ser dividido em 4 módulos, em cada módulo eu tenho 2 aulas, tá? No primeiro módulo a gente vai conhecer um pouquinho sobre o Louis Braille, sobre a célula Braille, sobre o alfabeto Braille, sobre as notas e pausas na musicografia Braille. No módulo 2 a gente vai ter os sinais de oitava, as claves, a indicação de compasso e as alterações. Lembrando que cada módulo desse vai ser dividido em 2 aulas, tá? No módulo 3 a gente vai ter armadura de clave, barras, ligaduras, repetições e dinâmica. E por fim, no módulo 4, a gente vai esboçar, sobretudo, o software Music Braille, a gente vai trabalhar 100% sobre o software e no software, e no segunda aula do 4º módulo vou apresentar para vocês como a gente faz para imprimir uma partitura em Braille. Tá? Por isso, hoje eu trouxe aqui uma impressora Braille, tá? Um Index Basic DV4. Tá bom? E a gente vai começar com Louis Braille, falando um pouquinho sobre o criador do sistema, tá? Eu vou trazer para vocês e mostrar agora um vídeo narrado pelo professor Antônio Boys, que fala um pouquinho da história de Louis Braille. Louis Braille, 1809-2009, bicentenário de nascimento. Louis Braille, o caminho para a escuridão. Louis Braille nasceu em 4 de janeiro de 1809, em Coupvray, em Seine-et-Marne, a leste de Paris. Na oficina de seu pai, que era celeiro, o pequeno Louis, com 3 anos de idade, brincava com uma ferramenta pontiaguda que deslizou e furou seu olho. A infecção rapidamente contaminou o outro olho e, aos 5 anos, Louis ficou completamente cego. O Instituto dos Jovens Cegos. Aos 10 anos, Louis Braille entra no Instituto Real dos Jovens Cegos, onde se tornaria um aluno brilhante em todas as disciplinas, e mais tarde, um professor respeitado e admirado por unanimidade. Antes do sistema Braille, os jovens cegos usavam uma placa com buracos representando as letras do alfabeto para aprender o seu traçado. Em seguida, reproduziam as letras usando uma guia-mão, método de caligrafia. Os cegos não liam o que escreviam. Valentin Haüy, o precursor. Valentin Haüy, que viveu de 1745 a 1822, era intérprete do rei da França. Lia latim, grego e falava uma dezena de línguas estrangeiras. Foi o fundador do Instituto Real para os Jovens Cegos em 1784, onde havia criado o primeiro sistema de leitura e escrita acessível aos cegos, com o apoio de uma base em relevo com o alfabeto romano. Barbier de la Serre, o intuitivo. Barbier de la Serre, que viveu de 1767 a 1841, oficial do exército francês, se interessou pela escrita rápida e secreta para ser usada inclusive no escuro. Em 1821, apresentou ao Instituto Real dos Jovens Cegos seu método de escrita de pontos em relevo, composto de 12 pontos e que permitia traduzir as palavras em som.
Louis Braille, O Caminho para a Luz. Louis se revelou um aluno brilhante. O menino prodígio tinha 15 anos quando encontrou a solução. Um sistema alfabético brilhante, perfeitamente legível para o dedo de um cego, servindo também para a escrita matemática e para a música. Por fim, o mundo fechado dos cegos se abriu ao mundo do conhecimento. A escrita em braille. A escrita com reglete e punção é feita por perfuração do papel da direita para a esquerda, em celas pré-definidas numa matriz superposta ao papel. As palavras devem ser escritas de forma invertida e o texto só é lido após virar o papel. O alfabeto Braille. Composto por 64 caracteres, o alfabeto Braille nasce oficialmente quando sua primeira edição foi publicada em 1829. A segunda edição, melhorada, se deu em 1837. Em 1839, Louis Braille criou as bases do Braille abreviado. A comunicação com os videntes. Para comunicar com aqueles que enxergam, Louis Braille criou, em 1839, o Decapoin, tradução em relevo das nossas letras. Em 1841, com seu amigo Pierre Foucault, Braille criou o Rapigraphe, mecanização do Decapoin, ancestral de nossa máquina de escrever. Os últimos dias na casa natal. Enfermo, foi na cidade natal, Coupvray, que Louis Braille veio a falecer. O povo dessa cidade guardará sempre um compromisso profundo em reconhecimento. Em 1956, essa casa foi transformada em um museu aberto ao público. As homenagens póstumas. Na mesma igreja de Saint-Pierre, onde Louis Braille foi batizado, ele recebeu as últimas honras. Louis Braille foi enterrado em 10 de janeiro de 1852. Um monumento de comemoração foi criado graças a um abaixo-assinado dos cegos agradecidos do mundo inteiro. Reconhecimento universal. Dia 22 de junho de 1852, Louis Braille entra no Panteão, monumento dos heróis franceses. Helen Keller define qual a importância desse homem para a humanidade. Graças à genialidade e à benevolência que trabalhavam em harmonia na vida de Louis Braille, um novo raio de luz adentrou nas sombras do mundo. Louis Braille, 1809-2009, bicentenário de nascimento. Em 4 de janeiro de 1809, nascia em Coupvray, pequeno povoado a leste da França, o que seria o benfeitor dos cegos do mundo inteiro, Louis Braille. É a esse filho de um fabricante de arreios e celas, que perdeu a visão aos 5 anos de idade, que os cegos do mundo todo devem a instrução e o conhecimento. Graças à sua invenção brilhante, o sistema de leitura e escrita que leva seu nome e que hoje é utilizado em todos os países do mundo, através do qual aqueles que não podem ver puderam escapar da mendicância e da marginalização. 200 anos depois do nascimento de Louis Braille, o conjunto das maiores associações de cegos da França, juntamente com as associações europeias e mundiais, se agruparam para criar o Comitê Internacional para a comemoração do bicentenário do nascimento de Louis Braille. Sinal. Louis Braille é o benfeitor de todos os cegos. Não é o homem de um grupo ou uma associação. É ele que abriu os caminhos do conhecimento e da integração a todas as pessoas que não enxergam. A ambição do Sinal é fazer deste ano de 2009 um ano útil para que, 200 anos depois de Louis Braille, a causa dos cegos e deficientes visuais
tenha profundos progressos no mundo contemporâneo. Pronto, vocês puderam acompanhar um pouquinho da história de Louis Braille. Esse vídeo que vocês acabaram de assistir foi divulgado em 2009 pelo projeto Musi Braille. A narração é feita pelo professor Antônio Borges. Vou falar bastante o nome dele aqui durante as aulas, tá? Que foi o criador do Musi Braille. E foi um vídeo, né, comemorativo aos 200 anos, tá? Do nascimento de Louis Braille. E foi divulgado junto ao lançamento do software Musi Braille. Então, Louis Braille foi um grande inventor, né? Sofreu um acidente quando criança, ficou cego e criou o sistema que leva o seu nome, o sistema Braille. Tá? Aqui na imagem, na tela, a gente tem uma foto, né? Uma apresentação do busto de Louis Braille, tá? Que é bastante conhecida e difundida na internet. Vamos lá, seguindo. A gente tem, para iniciar o estudo sobre a musicografia Braille, a gente tem que entender como funciona o Braille e como foi pensado o sistema Braille. Tá? A primeira coisa que a gente precisa aprender é sobre a cela Braille. O que seria a cela Braille? A cela Braille é como se fosse uma forma, uma matriz organizada em 6 pontos, onde eu consigo organizar as letras, números, símbolos matemáticos e música. Tá? Aqui na tela a gente tem essa representação. É uma matriz, né, em forma de retângulo, onde eu tenho 6 pontos inseridos nela. Pontos 1, 2 e 3 na coluna da esquerda, pontos 4, 5 e 6 na coluna da direita. Tá? Aqui é uma apresentação que a gente costuma chamar de Braille negro, né? Embora aqui a gente tenha na tela um fundo azul com o logo do evento e a cela Braille em amarelo. Tá? Sempre que eu tiver as bolinhas, né, que representam os pontos vazios, é como se a cela não tivesse preenchida, né? O ponto não tivesse em relevo. Tá? E agora aqui do lado direito eu vou mostrar como os pontos tivessem relevo, né? O Braille negro, que a gente tinha como se fosse a bolinha pintada, tá? Aqui no caso está de amarelo. Então eu tenho os pontos 1, 2 e 3 do lado esquerdo, na coluna da esquerda, e os pontos 4, 5 e 6 na coluna da direita, tá? Então toda a letra, todo o número, todos os símbolos são representados a partir desses pontos, dessa matriz. Tá bom? Reforçando, ponto 1, 2, 3 na coluna da esquerda, ponto 4, 5, 6 na coluna da direita. E aí a gente tem um alfabeto Braille, tá? Ponto inicial para a gente começar os estudos sobre a musicografia Braille. Então, aqui ele está organizado por linhas, né, por séries, tá? E aí eu tenho a representação das letras e do alfabeto. Vejamos que cada combinação de ponto eu vou gerar um signo diferente, um símbolo diferente. E aí aqui eu tenho escrito A ao J e tenho as representações dos pontos. Podemos observar o seguinte, a combinação dos pontos só me gera a quantidade de 63 possibilidades diferentes. Então a gente vai ter outras possibilidades de representar alguns signos, principalmente na música. Tá? Então temos para a letra A, temos o ponto 1. Para a letra B, temos os pontos 1 e 2. Veja que todos vão ser diferentes, tá? Letra C, ponto 1 e 4. Letra D, ponto 1, 4 e 5. Cuidado, né? Lembrando, a sala Braille, 1, 2, 3 na coluna da esquerda, na coluna direita, 4, 5, 6. Cuidado para a gente não confundir a numeração dos pontos, tá? Letra E, pontos 1 e 5. Letra F, pontos 1, 2 e 4. Letra G, 1, 2, 4 e 5. Letra H, 1, 2, 5. Letra I, 2, 4. Letra J, 2, 4 e 5. Tá? Essa foi a primeira série criada por Louis Braille. E a partir disso ele foi criando as combinações e os arranjos. Tá? Vejamos o seguinte, na linha de baixo eu tenho as letras K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Elas são exatamente iguais à linha de cima, do A ao J, apenas com a adição do ponto 3. Então eu tenho a letra K, que é formada pelos pontos 1 e 3. Didaticamente, a gente aprende, a gente ensina a primeira linha, tá? Fortalece bastante, para depois ir adicionando os novos pontos. Adicionando, nesse caso, o ponto 3. Então, tem o K com o ponto 1 e 3, letra L
1, 2 e 3, letra M, 1, 3 e 4, letra N, 1, 3, 4, 5, letra O, 1, 3, 5, letra P, 1, 2, 3, 4 e assim vai na sequência, tá? Como a gente pode, né, aprender, decorar mais rápido, mais fácil? A gente vai sempre trabalhar inicialmente a linha de cima, tá? Desses 10 signos iniciais do A ao J, fortalecer bastante, depois você vai adicionando os pontos e aprendendo as demais letras, tá? Aqui vocês vão ter no material de apoio toda essa tabelinha, tá? Para vocês aprenderem, praticarem. Eu vou deixar também uma folha com a cela Braille, no caso para quem enxerga, ir pintando, e aprendendo, e escrevendo, fazendo exercícios, tá? No caso para quem não enxerga, já deve saber o sistema Braille, mas sempre vai trabalhar com a reglete ou punção ou com outra ferramenta, tá bom? A gente tem na terceira linha as letras U, V, X, Y, Z, e aí entra cedilha, o E agudo, o A agudo, tá bom? E aí entra outros sinais com os acentos. E aí eu tenho acento, eu tenho os pontos, tá bom? Essa primeira tabela do alfabeto Braille, eu tenho uma segunda, onde eu tenho ponto e vírgula, sinal de exclamação, interrogação, entre parênteses, asterisco. A quantidade de signos é bastante grande, são 63, tá? Mas, por exemplo, aqui a gente tem um parêntese. O parêntese é um sinal composto. O que é isso? Ele é representado por duas celas Braille. Então, para ter o sinal de parêntese, eu tenho os pontos. Abre parêntese. Eu tenho que escrever os pontos 1, 2 e 6 numa cela, na segunda cela o ponto 3. Abre parêntese, fecha parêntese. O ponto 6 em uma cela, os pontos 3, 4, 5 na segunda cela, tá? Então, eu só vou ter o símbolo do abre parênteses ou do fecha parênteses se eu escrever esses dois sinais, tá bom? Então, é uma coisa que a gente chama de célula composta. Por quê? Porque os 63 caracteres diferentes criados, possíveis, pelos 6 pontos do sistema Braille, não são suficientes para a gente escrever todos os símbolos e todos os signos que existem, tá bom? É quase impossível, tá bom? E a gente tem os números. Como funcionam os números? Os números, a gente utiliza prefixo, tá? Vejamos uma coisa, a representação dos números é feita pela mesma primeira série que eu apresentei no alfabeto Braille, do A ao J. Só que para entender ou apresentar que é um número, eu vou ter um prefixo, tá? Esse prefixo, que a gente chama de sinal de número, é formado pelos pontos 3, 4, 5, 6. Então, se eu tiver a letra A, que é o ponto 1, com o sinal de número antes, ele vai ser 1, vai deixar de ser A e vai passar a ser 1, tá? Sempre preciso colocar o sinal de número? Sempre. Agora, ele vai deixar de ser número se eu tiver um espaço em branco. E aí vai voltar a ser letra, tá bom? Já posso apresentar isso para vocês, alguns exemplos. Mas vejamos que do 1 ao 0 é igual do A ao J, tá bom? São exatamente iguais. E aí eu tenho o A representando o 1 representando o A, tá? B, e o 0 vai ser o J, tá bom? Os 10 símbolos. Aqui eu tenho cifrão, igual, dividir, multiplicar, o arroba, são vários símbolos, tá? Toda essa tabela vai estar no material de apoio de vocês, para vocês praticarem, tá bom? Aqui eu tenho outros símbolos importantes, maiúsculo, então eu tenho um prefixo para dizer que aquela letra é maiúscula, que é formado pelos pontos 4 e 6, tá? Sempre que ele vier antes de uma letra, aquela letra é maiúscula. E pode ser, se a palavra for caixa alta, não é toda em maiúsculo, então eu vou ter a repetição desse símbolo. Está escrito aí, caixa alta, vou ter os pontos 4 e 6 numa célula e 4 e 6 na segunda célula. Tá bom? Reticências, ponto final, ponto 3. A reticência é o ponto 3, 3 vezes, tá? A repetição dele. Tá bom? E a gente tem uma atividade prática, né? Eu trouxe duas propostas diferentes para a gente praticar, tá? E para vocês, vai ter no material de apoio, mas para vocês também praticarem em casa. Que é, aqui eu trouxe um joguinho que geralmente a gente brinca, né? De forca, ou então para identificar as palavras, né? Meio que um caça-palavras, tá? Aqui eu tenho o sinal, as palavras em braille, tá? Em braille negro, né? E tem uma linhazinha para a gente escrever que palavra é essa. A ideia desse primeiro exercício, dessa primeira etapa aqui, é a gente fortalecer aquela primeira linha do A ao J.
Então, a gente vai tentar identificar que palavra é essa. Tá? Coisas fáceis, né, que vocês vão ter que criar associações. Primeiro, o A. A letra A, então, ponto 1. Então, veja que na primeira palavra eu tenho o ponto 1 duas vezes. Na segunda letra e na quarta letra. E aí vocês vão estar sempre recorrendo ao alfabeto Braille. O que a gente vai identificar mais lá? Acho que a letra C e a letra F. Então, vamos voltar para a nossa atividade. Começa com a letra F, tem uma A, letra C, A. Então, a palavra seria, no caso, faca. Tá? Existem dezenas de formas de a gente trabalhar isso, né? Alguns joguinhos e na internet há também algumas ferramentas que vocês podem praticar isso, tá? Aqui vai estar no material de apoio de vocês, para vocês praticar em casa, tá bom? Outra dica, para pessoas que enxergam, é muito interessante, e aí é uma coisa que eu utilizo, que é criar imagens, pensar em imagens nas letras, tá? Vou voltar aqui para o alfabeto. E eu penso sempre em imagens criadas pelas letras, né? Então, o D, eu penso que é vamos dizer aqui, uma curvinha ali do lado de cima para baixo, do lado direito. O F é o espelho. Outra coisa importante é o espelho das letras. A gente pode observar que o D e o F são bem parecidos, só que eles são espelhados. Tá? Outra coisa importante, né, dessa primeira série do A ao J é que as letras são escritas apenas na parte de cima da cela. O que seria a parte de cima da cela? É apenas quando eu utilizo os pontos 1, 2, 4 e 5, a parte de cima, tá? E ter os pontos 3 e 6 livres. E aí eu consigo colocar as variações. Tá? Então, duas coisas que vocês podem observar. É a ideia de imagens e o espelho. Tá? O que é espelhado aqui? Então, eu tenho o D e o F são espelhos, o H e o J são espelhados, o E e o I são espelhados. Cuidado para não gerar uma confusão na cabeça de vocês. Tá? Mas é muito importante entender essa associação. Tá? Eu vou mostrar para vocês agora um software que tem um joguinho chamado DOSVox. Sistema DOSVox, versão 5.1. Instituto Tércio Pacite, CRTA, NCE-UFRJ. Bom dia, DOSVox. O que você deseja? Pronto. É um software também criado pelo professor Antônio Borges, tá? Assim como o Zibraille e tantos outros. E ele é uma ferramenta de jogos. Ele possui uma ferramenta de jogos dentro dele, tá? Quem possui deficiência visual, ou quem é professor, ou conhece, já deve ter ouvido falar no DOSVox. O DOSVox é um sistema, ele simula um sistema operacional dentro do Windows, tá? E ele consegue executar tudo, mandar e-mail, fazer downloads, executar músicas. Então, ele é um software, é uma tecnologia assistiva para as pessoas com deficiência visual utilizarem o computador, tá? Eu vou lá. J. Qual a letra do jogo? J. JogaVox, editor de jogos educacionais. Versão 4.0. opção jogar, criar, Então, acessei o editar ou baixar. JogaVox. E agora eu vou escolher jogar. J. Escolha uma pasta de jogos com as setas. Desafio Braille. Desafio Braille. Pronto, eu vou escolher o Desafio Braille, que é um joguinho que um colega aqui de Fortaleza criou, tá? Posso deixar disponibilizado para vocês, que Desafio é para Braille. trabalhar Bosco a Farias. Pedro escrita no Nepomuceno Braille. e Tampili Vieira. Versão 2.0. Aperte Enter. Bem-vindo ao Desafio Braille. Vamos testar seus conhecimentos sobre o sistema Braille. Digite 1. Treinar o alfabeto. Tecle o número de uma das opções e em seguida pressione Enter. 1. Letras de AG. 2. Letras dict. 3. Letras de US. Pronto. O jogo funciona, aqui eu não vou jogar, tá? Mas ele funciona a mesma coisa. Ele vai fazer perguntas, vai perguntar quais as letras são formadas por tais pontos, ou quais pontos formam tais letras. É apenas um exercício, tá? Que vocês só vão conseguir utilizar quem tiver o DOSVox, tá bom? O DOSVox é mais utilizado para as pessoas que não enxergam. Então, quem está no processo de alfabetização e letramento
vai utilizar bastante, e o próprio DOSVox já tem várias outras ferramentas, tá bom? Por hoje, essa é a primeira aula do primeiro módulo, tá bom? E a gente vai seguir com o conteúdo na próxima aula, tá bom? Vou deixar a folhinha da Célula Braille para vocês exercitarem, vou deixar os exercícios que tem lá na apresentação para vocês exercitarem isso. Como a gente vai aprender a musculografia Braille? Praticando. Então, a gente vai precisar escrever bastante para criar as associações das letras com os pontos, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.